Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, nossa poderosa intercessora. Eis aqui um servo do Senhor, pai, professor, membro da paróquia Nossa Senhora do Carmo, no Rio de Janeiro, sob a direção aqui, o caminho e a bênção do nosso Padre Jorge Ney, Campo Grande, no Rio de Janeiro, e a frase que eu uso é essa aqui, ó: fazei tudo o que ele disser. Com essas frases marcantes aprendidas com Nossa Senhora, Senhora, um pronome de tratamento, e assim nós a tratamos com muito carinho, a criatura mais perfeita que o Criador criou. Pode parecer redundante, mas é para deixar claro a importância do sim dela. Aprendemos hoje também com essas palavras, então, sobre oração pelos falecidos. Inicialmente, a Santa Igreja nos ensina, lá no Catecismo, parágrafo 1032, a prática da oração pelos fiéis defuntos. Aqueles que morreram, padeceram, enfim, se foram. Mas ainda com a certeza, pela nossa fé e pela orientação da Igreja, aquilo que Jesus nos deixou ao fundar a sua Santa Igreja Católica, e pela Bíblia, pela Sagrada Escritura, como por exemplo consta em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36 ao 40. De maneira resumida, São Paulo diz: e aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas presentes no local, a apresentou viva. Lindo, lindo demais isso. Aquela que havia morrido voltou através da oração. Em Neemias, no capítulo 1, versículo 6, consta o seguinte: ouvirdes a prece que eu, vosso servo, estou fazendo na vossa presença de noite, de dia, pelos filhos de Israel. Aqueles filhos de Israel, lá no Antigo Testamento, que claramente já estavam mortos. Claramente uma oração pelos mortos. O que nós não podemos fazer, não devemos de maneira alguma, e isso a Santa Igreja deixa claro, não só através da tradição, mas também como na Sagrada Escritura, é fazer invocação dos mortos, com cunho de magia, de paganismo, de comunicação, enfim. O que a gente tem que considerar é que lá em Deuteronômio, no capítulo 18, versículos 10 e 11, diz o seguinte: não se ache no meio de ti quem se dê à adivinhação, à astrologia, à magia e à invocação dos mortos. Aliás, a Santa Igreja, através do Catecismo e também da Bíblia, vemos a importância de pedir a intercessão dos santos, aqueles que se foram de fato, aqueles que alcançaram a glória, estão juntos de Deus no céu, os santos. O incentivo da Igreja vemos claramente também na Bíblia. No Catecismo, por exemplo, da Igreja Católica, no parágrafo 956, diz o seguinte: pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a Igreja, eles não deixam de interceder por nós junto ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. E por seguinte, pela fraternidade e solicitude deles, a nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Lindas palavras, reflexivas, por sinal, que constam no Catecismo da Igreja. Sobre intercessão, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 10, claramente diz o seguinte: quando o Cordeiro abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em voz alta: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro? Esses que se foram, as almas deles, de forma lúcida, consciente, clamando, pedindo a Deus. Em Apocalipse, 2 capítulos após, no 8º, versículo 2 e 4, diz o seguinte: eu vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, oferecendo o quê? As orações de todos os santos. Nós vemos em resumo aqui a engrenagem contínua da intercessão da igreja militante, orante, que somos nós, bem como a intercessão à igreja padecente, as almas daqueles que não morreram em pecado mortal,
Ou seja, encontrando-se no purgatório, não sairá dali até pagar o último centavo, aqueles que se foram, claramente na Bíblia. Isso é importante, porque é um aprendizado nosso, e que a Igreja Celeste, com os santos, intercedendo por nós, há um único mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Cristo Jesus, essa frase, essa palavra, essa passagem bíblica, 1 Timóteo 2,5, aliás, mediador, como professor de língua portuguesa, eu partilho aqui aquele que intervém, que age, que julga, adjetivo atribuído a um árbitro, um juiz. Portanto, está corretíssimo. Há um único mediador que é Cristo Jesus. Pois os santos, não. Eles são responsáveis não são responsáveis em julgar, são responsáveis por interceder. Eles não são juízes. Como nós vimos nas passagens bíblicas, eles apenas entregam, pedem, intercedem por nós junto a Deus, entregando as nossas orações, para que Deus faça a obra, para que Ele possa julgar. Amados irmãos e irmãs, um abraço, obrigado pela atenção e vamos caminhando. Até a próxima, em mais uma boa reflexão aqui e um mergulho profundo. Sagrada Escritura, Catecismo e a hierarquia da igreja tão importante, dessa igreja linda, belíssima, que o nosso Senhor fundou e nos deixou.